Você deve estar se perguntando, o que tem a ver Copa do Mundo com empresas de saúde? Se você quer saber, não saia desse vídeo, fique ligadinho que você vai descobrir tudo sobre esse efeito nas empresas de saúde. Eu sou a Caritza Moreira e faço parte do time da VG Research. Então, você deve estar aí se perguntando o que ela vai responder nesse vídeo quando eu perguntar o que tem a ver Copa do Mundo com as empresas de saúde. Copa do Mundo é cervejinha, são as falsas férias, é menos horário comercial. O que isso vai trazer de impacto positivo? Se é só coisa boa, tem impacto negativo? Então vamos descobrir. E tem sim, gente. Tem impacto, tá? Estamos falando da Copa do Mundo, que vai acontecer ali final de novembro, meados de dezembro, e consequentemente a gente vai ter sim essas falsas férias, menos horários comerciais, né? E mais dias úteis sendo utilizados para fins dos jogos da Copa do Mundo. Consequentemente, vai reduzir as operações das empresas. Vem comigo. O que acontece, pessoal, é que essa Copa do Mundo, ela afeta a sazonalidade, ou seja, o período normal das empresas operando ali com seus serviços médicos, hospitalares, clínicos, exame diagnóstico por imagem, procedimentos eletivos, que são aqueles que não são emergenciais, enfim, que dá para ser programado. E daí é um efeito, né, de curto prazo, é uma dinâmica de curto prazo, mas que vale a pena a gente analisar para não ser pego de surpresa no momento em que a empresa divulgar o seu resultado e vier com esse impacto, tá? Acontece que a gente tem uma espécie de pseudo-férias nesse período da Copa. As pessoas acabam que tirando umas mini férias nesse período, tirando o pé do acelerador e com o freio de mão um pouco puxado, né? Justamente porque algumas empresas, por exemplo, até deixam seus funcionários, permitem que seus funcionários, né, assistam aquele horário ali reservado para a Copa do Mundo. Algumas outras, nem instituições, muitas vezes públicas, consideram que nem são dias úteis. Em empresas de saúde, a gente tem menos horário comercial, porque mais dias úteis estão sendo utilizados para fins de jogos da Copa do Mundo. Fazendo uma matemática bem rápida, se o Brasil se classificar para a fase de mata-mata em primeiro lugar, em seu grupo, todas as partidas restantes até o finalzinho são em dias úteis, o que significa menos horário comercial, menos empresas operando o seu horário normal. Isso sugere, gente, uma provável redução nas frequências daqueles procedimentos que não são emergenciais, tanto nos hospitais quanto para centros de diagnóstico, tá? Justamente porque as pessoas vai adiar, vai deixar para depois e não vai realizar aquele procedimento que não é emergencial e que pode ser programado em outro momento e vai deixar para curtir, né, essas pseudo-férias. Com isso, pessoal, a gente levando para as empresas de saúde, a gente tem um certo benefício para os índices de sinistralidade das operadoras de plano de saúde. O que seria isso? Sinistralidade, a relação entre as despesas, custos que você tem com o beneficiário e a receita. Se você tem uma sinistralidade mais baixa, significa que as suas margens de lucratividade, possivelmente, considerando esse efeito, vão ser maiores. Então, se a pessoa lá está deixando o seu procedimento para uma programação posterior à da Copa do Mundo, consequentemente, as empresas de saúde podem vir a se beneficiarem. E um detalhe é que esse último trimestre do ano, ele já é normalmente mais fraco para as empresas de saúde em geral. Por quê? Porque as pessoas, né, buscam aí uma certa distanciamento desses procedimentos que não são obrigatórios e nem emergenciais. Estão curtindo ali o final do ano e não estão muito preocupados em cuidar da saúde, né, quando chega ali no finalzinho do ano. A não ser que seja um procedimento emergencial e que precise ali de um cuidado rápido. Mas se programar, as pessoas deixam para depois. Assim, os planos de saúde, eles podem vir a se beneficiar, né? Justamente porque vai reduzir o beneficiário buscando, ativando o plano, enquanto aquelas que prestam serviço, como análise clínica, exames por imagem, diagnóstico, vão acabar aqui aumentando aí a sua sazonalidade, né? O que vai reduzir a busca por esse serviço, o que pode vir impactar de uma forma mais negativa se for comparar com as operadoras de plano de saúde. Se a gente realizar um histórico, somente há 20 anos foi que o Brasil ele jogou em apenas
um trimestre, tá? Porque geralmente acontecia dele jogar junho, julho, ia passando de um trimestre para outro e esse efeito, ele acabava que sendo diluído de um trimestre para outro, ou seja, ficava mais equalizado, né? Uma coisa mais estabilizada. Um aumento, uma diminuição de um período para outro acabava que sendo ali mais equalizado. Mas acontece que nesse ano, né, vai ser exatamente ali no último trimestre. E ainda assim, em um trimestre que a gente já tem um efeito mais alto. E voltando àquela conta rápida que eu mostrei para vocês, dos 3 dias úteis no mínimo, né? O Brasil na fase eliminatória ele vai ter 3 dias aí que são considerados úteis. E também na classificatória, né? Então, não tem jeito. Fazendo um histórico desde 2002, é o maior número de dias úteis utilizados, né, pelo Brasil para realizar os seus jogos da Copa do Mundo. Para vocês verem como isso é importante para as empresas e faz sentido, as empresas de saúde elas divulgam nos seus releases e nas suas demonstrações explicando, né, por que daquele resultado. Por exemplo, o Grupo Fleury, ele explicou no segundo trimestre de 2014 que devido a esse período da Copa, né, houve redução em alguns procedimentos da companhia, né, principalmente aquele ali com análise clínica, acabou que sendo, né, obtendo um pouco de redução nesse seu segmento porque as pessoas deixavam ali de procurar aquele serviço e deixavam para depois. O mesmo aconteceu também no segundo trimestre de 2018, que ela não deixou despercebido. Claro que ela ressaltou, né, que teve também a greve dos caminhoneiros, mas que além desse fator, teve sim a Copa do Mundo, que por consequência veio aí impactar a demanda em todos os seus segmentos, especialmente nas análises clínicas, conforme eu mostrei também que no segundo trimestre de 2014 teve sim esse efeito. Para a Odontoprev, como é uma seguradora, né, ela enfatizou que esse efeito trouxe ali algo positivo para ela, justamente trazendo maiores margens na lucratividade, justamente por conta desse efeito que foi intensificado, né, em virtude da Copa do Mundo. Com a Sul América também não foi diferente. Lá no segundo trimestre de 2014, ela não deixou barato. Ela explicou, né, para os seus investidores, para os interessados na companhia, que houve sim uma certa mudança nos seus resultados nessa sinistralidade, mas que houve ali uma equalização, porque algumas pessoas, alguns beneficiários de planos de saúde, eles anteciparam esses eventos, né, de saúde que iriam acontecer na própria Copa. Porém, quando chegou na Copa, acabou que reduzindo. Então, ela teve meio que uma equalização dessa sua sinistralidade, ou seja, dessa ativação do plano. Aí vocês me perguntam, em um resumo das empresas, né? Quais seriam as mais beneficiadas, enquanto aquelas que seriam mais impactadas? Como eu falei, em resumo, né? Nós vamos ter... a expectativa é que as empresas operadoras de plano de saúde venham a trazer melhores margens em virtude da redução dos custos, enquanto aquelas que prestam o serviço podem vir a ter mais impacto. Então, no lado do mais beneficiado, teremos Bradesco Seguro, Porto Seguro, Odontoprev e ainda a Apivida. Das mais impactadas, teríamos a Redidor, Grupo Fleury, a DASA, Cora Saúde e ainda a Mater Dei, porque prestam serviço em relação a procedimentos que não são obrigatórios, emergenciais e que podem ficar para serem utilizados depois. Na lista não estão oncoclínicas, né? Ela presta um serviço, por exemplo, mas ela pode vir a ser beneficiada. Por quê? Porque não é um procedimento eletivo. Então, é um procedimento, como trata-se de câncer, né, de oncologia, acaba que as pessoas se tendo a necessidade de fato continuar com os seus procedimentos. Então, ela pode ser ali beneficiada no sentido que ela não vai sentir esse efeito de impacto negativo. E aí, gostou do conteúdo? Nos siga nas redes sociais, se inscreva no canal, ative o sininho, também acompanhe o nosso blog e o Instagram. Até o próximo, pessoal!